Olá, graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem? Então, desde já quero agradecer por vocês aí tá curtindo os vídeos, tá bom? Por vocês aí tá visualizando, deu bastante visualização. A ideia do nosso canal não é ganhar dinheiro, a ideia é propagar esse evangelho para todos aqui, a quanto nós pudermos alcançar, tá ok? Então eu quero que você compartilhe, continue compartilhando esse vídeo, tá bom? Mostre para um amigo, o maior número de pessoas possíveis, tá ok? E também, se quiser nos procurar lá no YouTube também, vai lá, Comunidade Noiva de Cristo, tá bom? Vai lá em nome de Jesus lá e procura a gente. Ok, eu quero tratar hoje de mais um assunto, abordar mais aqui um tema para o vídeo, e eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, e vamos ler aqui o versículo 20, tá bom? Esse texto fala sobre os dons espirituais. Todo esse contexto aqui fala sobre os dons espirituais, mas eu quero pegar um texto aqui para servir como base do que eu vou conversar com vocês, tá ok? Deixa eu pegar aqui a visão aqui além do alcance. Versículo 20 diz assim: Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia, e adultos no entendimento. Tá ok? Beleza. Bom, como eu falei, esse texto aqui, todo o contexto dele trata sobre os dons espirituais, né? Mas mais uma vez eu estou falando sobre o nosso entendimento, porque a nossa transformação tem que ser mental. Se a sua mente não estiver transformada, todo o seu corpo está doente. Se a sua mente não estiver transformada em Cristo Jesus, todos os seus atos serão maus, serão ruins, tá ok? Por isso que há essa importância que você modifique a sua mente, né? As pessoas não deixam de trair, não deixam de pecar, não deixam de fazer coisas erradas, simplesmente porque elas colocam no coração: pronto, a partir de hoje eu vou parar. O nosso coração é enganoso. Então é importante que essa mudança total seja no nosso pensamento. Uma vez que o nosso pensamento for mudado, então todo o nosso corpo será transformado, todo o nosso corpo vai andar de forma diferente, tá ok? Então é importante que você entenda de uma vez por todas, né? E se eu disser para você, né, que tudo que nós aprendemos estava errado, todos os nossos conceitos religiosos estão errados, né? A Bíblia, né, quando nós aceitamos a Jesus em uma igreja, né, eles nos dão uma primeira comida e nós somos abastecidos, alimentados pelaquela comida. Isso eu estou falando de forma simbólica, né? Pelaquela palavra, pelo aquele estudo, pelos aqueles conhecimentos, e nós vamos crescendo naquela doutrina e naqueles costumes, né? E de certa forma a gente acredita que aquilo é verdade, mas a Bíblia nos aponta diferente, né? A Bíblia tem dois lados da moeda. Tem a parte religiosa da questão e tem a parte da liberdade em Cristo Jesus. Liberdade em Cristo Jesus, não falei de libertinagem, liberdade. E Jesus, quando ele veio à terra, que ele habitou entre nós, conheceu as nossas dores, as nossas fraquezas, como eu já havia falado, quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele então nos trouxe ali o Evangelho da Graça, nos deu uma oportunidade, um período de tempo para que toda a humanidade pudesse conhecer, que esse Evangelho pudesse ser propagado e alcançasse a todos os quanto nós pudéssemos, né? Mas infelizmente, ainda que os apóstolos depois da descida do Espírito Santo, depois de eles estarem pregando sobre a doutrina de Jesus, né? A doutrina dos apóstolos nada mais era do que a doutrina de Jesus. Quando se fala pós-ressurreição de Cristo sobre mandamentos, eles estão falando sobre os mandamentos de Cristo e os mandamentos do Senhor, o mandamento de Jesus, porque o Senhor da igreja era Jesus Cristo, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Então as pessoas acabam fazendo uma interpretação mal por causa daquele nosso conhecimento antigo. Eu agradeço muito a Deus, porque coube ele me chamar por alguma religião. Ele chamou a minha atenção e eu fui até ele, né? Alcancei esses conhecimentos tradicionais que nos passam, que nos revelam dentro da nossa religião,
Ainda alcancei muito pequeno ainda, devia ter uns 15 a 16 anos, né? Então tive ali um mestre que nos guiava, que nos dava todas as informações bíblicas, e eu acreditava em tudo que aquele homem de terno e gravata falava, né? E eu fui crescendo dentro daquele ritual, daqueles costumes, e era muito zeloso também com a minha religião, assim como Paulo era. Eu cheguei a todos os patamares que um evangélico poderia chegar. Eu cheguei ao primeiro amor, que é aquela novidade, aquela coisa contagiante em que você aparentemente ganhou um tesouro ou achou um tesouro e você quer que todos também achem aquele mesmo tesouro. E eu lembro que eu saía para evangelizar, eu trabalhava ali na obra aparentemente do Senhor, e ali começou a minha trajetória, né? Não sabia tocar nenhum instrumento musical, e Deus sobrenaturalmente fez acontecer na minha vida. E eu ensinei outras pessoas. Hoje tem músicos que eu nem conheço, mas que saiu dessa linhagem, desse início, né? Que eu fui ensinando um, depois ensinei outro, e eles foram ensinando, e assim foram aumentando, né? Esse talento foi ampliando. Então hoje eu tenho netos músicos aí, ou bisnetos, sei lá, que eu não conheço, né? Mas eu sei que tem. Isso é muito bom, né? Mas o que é importante é isso. Eu quero que você entenda, e se eu falar para você que tudo que nós conhecemos foi só para chamar a nossa atenção, né? Quando o texto diz aqui que nós devemos ser meninos para malícia, mas devemos ser adultos, maduros, pessoas maduras no entendimento, para que a gente possa abrir. O Evangelho foi exatamente como o Antigo Testamento. As leis mosaicas serviu de aio, ou seja, serviu de guia para que o povo de Deus encontrasse Jesus. Quando Jesus chegou, foi a revelação de tudo. Então toda a lei, ela revela Jesus. Tudo que aconteceu no Velho Testamento é para revelar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Depois que ele veio, a lei então foi mortificada. Hebreus diz que, havendo a chegada de um novo sacerdote, então muda-se tudo. Havendo a chegada de um novo testador, aquele Antigo Testamento é anulado, e ali se inicia um novo Testamento. E para que aquele Novo Testamento ele possa ter validade, precisa da morte do testador. E Jesus morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Então, querido, tudo que nós conhecemos, a religião, ela nos foi boa como um guia para chegar na verdade. A palavra de Deus diz, no caso, o Novo Testamento, ali em João diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Engraçado que não é à toa que vem primeiro conhecereis a verdade. Primeiro você deve conhecer a verdade para chegar a Jesus. Quando você conhece a Jesus, o Filho te liberta. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está entendendo? Então eu me lembro que eu cheguei em todos os patamares que um evangélico poderia alcançar. Eu cheguei ao período do amor, daquele primeiro amor. Depois eu passei pelo período de crentão, santarrão, sabe? Usar terno, gravata, subia monte e tinha o óleo ungido. E para quem eu não falava com religião tal, com pessoas de religião tal, eu não cumprimentava ninguém que não fosse da mesma fé que a minha, ou que não fosse inclusive da mesma religião que a minha. Eu tinha todos esses carrapichos que a própria religião nos coloca. Nossa, falar com uma lésbica ou um homossexual, então, principalmente, aí que sai fora. Então a gente teve a gente passou por todos esses patamares, vivia jejuando, era uma semana de jejum. Quando eu ia pregar em algum lugar, eu fazia uma semana de jejum antes, era 3 dias de jejum, 4 dias, e na tentativa de que eu manifestasse algum poder, que eu pudesse orar e a pessoa fosse curada, que eu pudesse levantar mortos, que eu pudesse fazer grandes operações pelo nome de Jesus, baseado no que a religião mesmo tinha me tratado, tinha me ensinado. E eu era muito
como é que eu posso dizer, eu era muito zeloso. Quando alguém falava alguma coisa sobre a minha religião, eu já saía de perto, ou eu discutia e tal. Tudo dentro daquilo. Mas um dia, querido, por uma questão pessoal, né, nós tentamos, dentro daquilo que nós conhecíamos. Eu não vou dizer para você que eu não vivi coisas sobrenatural. Vivi, porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele leva em conta o nosso coração, o momento em que a gente está naquela pureza. E eu sempre fui puro, porque eu sempre acreditava. Eu nunca olhei para a Bíblia como um livro de riquezas, um livro em que eu pudesse lucrar em cima disso. Eu nunca olhei para a Bíblia com intuitos errados, eu sempre olhei focado na pureza. Jesus Cristo era o alvo, embora eu não a procurasse estudar com franqueza, com clareza, sabe, com objetividades, e isso me fazia cometer muitos erros, mas acreditando que eu estava certo. Apóstolo Paulo também passou por esse período, porque apóstolo Paulo era um dos homens mais zelosos na sua religião judaica. Inclusive ele foi justamente esse zelo que ele tinha que fez com que ele quisesse, que fez com que ele fosse atrás, perseguir os cristãos da época, ou melhor, os nazarenos, como eles falavam, a seita dos nazarenos. Então foi isso que fez com que o apóstolo Paulo quisesse acabar de uma vez por toda com aquele agrupamento, com aquela aglomeração acerca de Jesus. Então isso motivou. Eu tenho certeza que você também foi assim. Um dia você encontrou Jesus através da sua religião, e por causa do que te ensinaram, você até se tornou uma pessoa, ao invés de melhor, talvez melhor para você, mas para os outros uma pessoa ruim. Olha, eu não visitava festas de família quando tinha churrasco, bebedeira e etc e tal. Eu não, eu sou santo, eu não vou participar dessas coisas, eu não queria saber disso. Olha que interessante, que situação, né? Eu deixava às vezes de ir para um almoço em família, um almoço no meio de parentes, porque ia rolar cerveja, ia rolar bebida, não tinham pessoas ali da mesma fé que eu, e quando eu dava uma passada rápida, era algo rápido, quando eu passava era algo rápido, sabe? Como um relâmpago, não conseguia cumprimentar ninguém direito e era sempre sério o tempo todo. A religião nos traz um pesar diferente, uma coisa realmente que hoje, sendo tão leve como a gente vive, hoje eu não consigo nem imaginar que um dia eu fui desse jeito, não é verdade? Mas, enfim, um dia a gente estava tentando ganhar a minha sogra, a minha saudosa sogra, e nós com muita dificuldade levamos ela para a nossa religião, para a nossa denominação, né? E ela, tadinha, ela estava passando um período de, digamos assim, era uma época que eu estava desempregado, mais parentes, mais filhos dela estavam desempregados, então ela estava praticamente mantendo a todos, ela era a provisão do nosso lar, né? Muitas das vezes. Então, por mais que aquilo me incomodasse, mas era ela que ajudava. Então ela tinha geladeira para pagar, ela tinha televisão para pagar, ela era uma diarista, ela tinha que ajudar a filha tal, filho tal, e todo mundo sendo ajudado por ela, e ela não conseguia compreender a ideia bíblica com relação ao dízimo, porque o pastor ele batia muito nessa tecla do dinheiro, sabe, do ladrão, ali em Malaquias capítulo 3:10, ele batia muito que a gente era ladrão, que a gente era roubadores do Senhor, aquelas loucuras que vocês já devem ter acostumado a ouvir também, né? É complicado isso, né? Mas a gente tem que quebrar o mal logo pela raiz, entendeu? Eu quero ler com você um texto aqui, lá em Números capítulo 18, tá ok? Talvez eu coloque aqui um texto maior para você entender aqui na tela, tá bom? Mas vamos ler aqui, deixa eu pegar aqui a visão aqui além do alcance. Olha o que está escrito em Números capítulo 18, versículo 23 e 24. Olha só. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança
herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, a palavra alçada aqui significa influenciada, tá? Em oferta influenciada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Olha só, foi estabelecido para quem? Foi estabelecido para os levitas. É da tribo de Levi que saem os sacerdotes. Foi a eles que foi dado o poder de trabalharem na tenda da congregação por estatuto perpétuo. Quem eram os levitas? Os levitas pertenciam era uma das 12 tribos de Israel. Entendeu? Então, eu pergunto para você, só aqui a gente já quebra tudo. Eu pergunto para você, quem são esses caras que estão cobrando dízimo? De qual tribo eles são? Essa era a seleção de Israel? Então, com que autoridade eles estão cobrando dízimos do povo brasileiro? Se eles não são nem israelitas. E outra coisa, o dízimo aqui, como já disse aqui, enquanto houvesse templo, existiria o ministério levítico. O templo foi destruído, não existe mais o ministério levítico. Jesus, ele já acabou com isso daqui. Jesus já veio com uma nova aliança, um novo testamento. Quando a gente vai lá para Levítico, para Malaquias, vamos lá para Malaquias. Deixa eu abrir aqui. É o último livro da Bíblia, Malaquias, no capítulo 1. Vamos logo matar também outra charada aqui. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito aqui. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Não pertence a nós, isso aqui não era para a igreja, isso aqui não é para a igreja, isso aqui foi para Israel. Aí o pastor vai e usa esse texto 3, capítulo 3, versículo 10, né? Deixa eu ver, ele lê logo 7, né? Lê o versículo 7, olha só. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardeis. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O cara usa esse texto para arrebentar a igreja do Senhor Jesus. Aí, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda... Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Ele não falou aqui todas as nações. Toda a nação de Israel roubou o Senhor por causa dos dízimos e das ofertas alçadas nesse período. É brincadeira, né? E eu ali, sem saber de nada, com a mente toda deturpada, ouvindo que estava certo isso. Eu não conseguia dar um álibi, eu não conseguia dar uma palavra para minha sogra, para motivá-la, sabe? Para que ela pudesse ter esperança, entendeu? Eu conseguia suportar algumas alfinetadas que o pastor dava, mas ela não. Mas aí tudo bem, ela ficou indo. Mas um dia, ele bateu tanto nessa tecla que um dia nós fomos para a igreja juntos, né? Nós fomos para aquele lugar juntos. Quando chegou lá na porta, tinha uma lista das pessoas que eram roubadores do Senhor. As pessoas que roubavam a Deus através dos dízimos e oferta, aqueles que não tinham condições de dar, e eu era um dos que não podia dar. Ela não estava dando, tadinha, porque o dinheiro dela não sobrava, e muitos outros, e nós estávamos nessa lista, e o nome dela também infelizmente estava nessa lista. Eu nunca mais quis ir. Eu continuei, né? Claro, como servo obediente, eu continuei sendo humilhado, massacrado, mas eu continuei, mas ela não conseguiu mais ir. E anos mais tarde veio a óbito sem nunca mais pisar em um templo evangélico.
né? Mas dou graças a Deus porque na semana em que ela veio a óbito, no primeiro dia da semana, ela foi tomar um café lá em casa e minha esposa foi tomada pelo Espírito Santo e falou grandiosamente de Deus, sobre as coisas de Deus, e deu para ver até mesmo no funeral que ela estava com um sorriso. Então, pela fé, eu acredito que ela já está dormindo, aguardando o tempo passar, todas as coisas acontecerem para que a gente possa se rever novamente lá no céu, né? As denominações evangélicas, as denominações religiosas tinham tudo para levar algo bonito de Jesus, né? Podia levar a verdadeira palavra de Jesus, né? Mas infelizmente elas fizeram uma confusão, os seus entendimentos ficaram confuso, e aquilo que eles buscam, aquilo que eles acreditam, mesmo confuso, é o que eles passam para as pessoas. Repare que outro dia eu estava no meu carro e comecei a pregar para uma irmã, né? Ela é evangélica de uma denominação, e eu comecei a falar sobre o Evangelho da Graça, e como bateu de frente com os seus conceitos, né? Bateu de frente com os seus conceitos, com aquelas convicções que ela aderiu com o passar dos anos na sua denominação, ela achou que eu estava defendendo algo meu, uma opinião própria, e então imediatamente ela pediu para mim parar. Não, olha, irmão, não quero ouvir você não, eu estou bem onde eu estou bem como eu vivo, da forma que eu faço. Mas a minha preocupação foi porque ela fez seminário e ela prega, ela vai para a denominação e prega aquilo que ela acredita, que ela defende lá no Velho Testamento. Então eu estava tentando trazer a ela a revelação da graça, mas ela não quis. E uma das coisas que nós temos muito que aprender é não ser invasivo, tá bom? Respeitar as pessoas como elas são e nas escolhas que elas querem, tá? Eu fiquei triste porque foi uma oportunidade que a gente tinha junto ali dela ouvir, né? Mas infelizmente ela preferiu permanecer na sua doutrina, na sua religião, né? Então, queridos, sejam crianças, meninos, na malícia, ao praticar coisas ruins, ao fazer mal ao seu próximo, ao fofocar do seu próximo, ao ofender seu próximo. Sejam crianças para isso, tá? Mas sejam adultos, sejam maduros, tá bom? Quando se tratar do conhecimento da verdade de Jesus Cristo, seja igreja, seja melhor do que você é, tá bom? E nós temos que lembrar uma coisa, tem algo que nos iguala a todos os seres humanos, tá? É a morte. Talvez você não saiba, mas a roupa que você tem não é sua, o carro que você tem não é seu, a casa que você tem não é sua, não pertence a você, os filhos que você tem não te pertencem. Olha, se nós fôssemos dono do nosso nariz, da nossa vida, como nós mesmo sempre nos titulamos, eu sou o dono da minha vida, né? Quando você cresce, resolve sair de casa, você fala para o seu pai ou para sua mãe, eu sou o dono da minha vida. Se nós fôssemos o dono da nossa vida, nós escolheríamos não morrer. Nós escolheríamos em qual família gostaríamos de ter nascido. A gente não escolheu, né? Quem seriam nossos pais, quem seriam nossos parentes, em que lugar nós gostaríamos de ter nascido. Nós não somos donos de nada, nem o nosso fôlego de vida pertence a nós, vai voltar para o Pai, né? Tudo que nós temos aqui de matéria vai ficar aqui, e nada do que você valoriza em vida outros vão valorizar, nada. Tá? O meu carro que eu estou pagando com muita dificuldade, que eu trabalho de Uber, que eu luto aí para poder pagar, se eu morrer agora, talvez meus parentes, meus filhos não vão valorizar do jeito que eu valorizo. Tá? A casa que eu luto aqui para tentar construir, para tentar melhorar o ambiente aqui, talvez não vão valorizar.
Nada das coisas que eu valorizo em vida as pessoas vão valorizar por mim. Então, querido, lembre-se de uma coisa: você está aqui só de passagem. É aqui que você garante a tua salvação, seja você quem for. Garanta a tua salvação aqui. Aceita ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, lembrando que Ele não precisa ser aceitado por você, porque Ele já te aceitou e Ele já fez o sacrifício por você para que você pudesse hoje, não sabe, é só você falar assim: eu recebo essa graça, eu tenho fé que Ele fez por mim, tá ok? Eu tenho fé. Por isso, querido, faça isso enquanto você está vivo. Sabe qual é o leito? Sabe qual é a coisa mais preciosa do mundo? O leito de um hospital. Quantos ricos que estão no leito de um hospital agora daria toda a sua fortuna para se levantar dali? E às vezes estão em estado já terminal. Infelizmente não tem como reverter a situação. E eu vou te falar uma coisa: não é só rico, mas pobre também, né? Gostaria de mudar aquele quadro, aquela situação, gostaria de ter mais oportunidade de vida, né? Mas infelizmente não podem mudar isso. Eu posso falar uma coisa para você que está vendo esse vídeo: talvez eu não consiga, talvez você não consiga, aliás, receber a cura do teu corpo, né? A minha missão aqui não é somente tentar curar o teu corpo através do nome de Jesus, não, porque Ele já curou, você só precisa acreditar. Mas se você não receber essa cura, porque tudo é pela vontade dele, por algum motivo você não receber essa cura, tem algo que você precisa saber: você não pode partir dessa vida sem receber esse evangelho da graça, sem entender que você foi perdoado de todos os teus pecados. Ele ajude misericórdia contigo, Ele te perdoou de todos os teus pecados. De todos os teus pecados Ele não se lembra mais. É só você entender que os seus pecados já foram perdoados, que você pode estar em paz e que daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, algumas horas, daqui a um mês, daqui a um ano, você pode estar na glória com Ele, tá? Por que nós acreditamos nisso? Porque Jesus falou para aquele ladrão que estava do seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não pôde salvar naquele momento o seu corpo. Às vezes tem pecados, tem coisas que acontecem na nossa vida que é para a morte, mas a sua alma não, o seu espírito não. Ele quer salvar a tua alma agora, nesse exato momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, tá ok? Tem uma música, né, que fala que se a doença vier, Ele é Deus, não é isso? Então, se a doença veio, Ele é Deus na tua vida. Ele pode te curar? Pode pedir a cura. Ou melhor, pode relembrá-lo que em nome do Senhor Jesus, pelo intermédio da cruz, você já é curado. Mas se a cura não vier, Ele é Deus. Tem algo melhor para você em outra vida. E eu quero te falar uma coisa que você não sabe: até mesmo os milagres de cura, que cura as enfermidades, só está retardando o nosso fim, porque nós estamos aqui de passagem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Todas aquelas pessoas que receberam aqueles milagres no tempo de Jesus não estão aí para contar a história, não foram eternos, morreram do mesmo jeito. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Que o mais importante do que a sua cura material é a sua cura espiritual, é a tua restauração espiritual. Receba em nome do Senhor Jesus. Lembre-se disso: você tem saúde, você amanheceu vivo, amanheceu novamente, né, vivo, com saúde. Então aproveite isso e aceite ao Senhor Jesus e cresça na graça e no conhecimento dele, e depois passe adiante, tá? Se você hoje não pode evangelizar, não pode estar aí fazendo a obra do Senhor, pegue esse vídeo, compartilhe para alguém, tá? Me procura no YouTube lá, tá? E veja o vídeo completo. Vá lá, distribua, compartilha, por favor. É importante que essa mensagem chegue, porque Jesus já está voltando. Talvez as pessoas tenham como tardio isso, claro. Talvez nem chegue agora, mas uma coisa é certa: Ele prometeu, Ele vai cumprir, como fez em todas as Escrituras e em toda a Bíblia. Tá bom? Que Deus vos abençoe, graça e paz, e até a próxima.